Fico muito honrado e feliz porque quando essa história de live começou, a primeira pessoa que a gente procurou foi o Andrés Kircher e agora a gente vai conversar com o Dinho Ouro Preto, se tudo escorrer bem. Tem uma certa sorte para conversar com as pessoas, porque tem um tal de conexão São Login, que não é fácil, né? Espero que a gente... Ah! Opa! Consegui! Você tá bem, meu amigo? Então, e você, Edu? Eu tô bem, compadre. Acabou de entrar Andrés Kircher aqui na nossa conversa, nos acompanhando. Hoje? Agora, tá aí, tá ligado na gente aí. Andrés! E aí, beleza? Eu quero que você, O eu Andrés quero postou aproveitar. uma foto linda, desculpa te interromper, Edu. O Andrés postou uma foto linda, acho que foi ontem, do John Deacon, do Queen, com a camiseta do São Paulo. Quando eles vieram tocar aqui, eles deviam estar passando som. Eu não sei se ele deu show com a camiseta, mas a foto é muito boa. Primeiro, te agradecer a sua disponibilidade de estar aqui comigo nesse instante, que eu sei que a sua vida está uma doideira. Não, a minha vida até que está bastante tranquila, porque está todo mundo confinado em casa, né? Que nem o que fazer, né? Mas, basicamente, olha, o que a gente tem feito aqui, eu estou filmando, eu estou aqui dentro do meu estúdio, vou mostrar para vocês onde eu estou. Legal, Luiz. Você passa muito tempo aí, né, Dinho? Olha, eu voltei, sim, passava, e eu estou voltando, na verdade, ao estúdio agora, que eu estou me recuperando, né, do que me aconteceu. No começo eu não consegui fazer nada, não consegui tocar, tinha dificuldade de me concentrar. Eu tive o vírus, né? Eu sei, eu acompanhei. Eu peguei o coronavírus, eu tive, não fui hospitalizado, mas foi uma paulada e tanto. Minha voz até agora não voltou, eu ainda estou meio rouco, assim, eu consigo cantar, já fiz algumas lives, fiz live com Capital, fiz live sozinho, mas não está 100%, assim, as notas mais agudas eu tenho dificuldade de alcançar ainda. Então agora eu estou começando a frequentar de novo aqui o estúdio. O estúdio, na verdade, é dentro da minha casa, né? Mas eu tinha um pouco de dificuldade de cantar de novo, de pegar um violão, de começar a programar a coisas novas. Estou voltando a fazer isso agora. Olha só, eu fiz um levantamento de algumas... Eu tenho até a tua ficha médica aqui, depois eu vou ler a tua ficha médica aqui. É engraçado o seguinte, a gente vê o Dinho do universo de Brasília, do Planalto Central, mas Dinho nasce em Curitiba, vai para Brasília e termina a história dele, em termos de giro, por Brasília, né? Porque você é filho do embaixador Afonso Celso de Ouro Preto, neto do conde de Afonso Celso, bisneto do Visconde de Ouro. Como é que é isso? São mais gerações, é mais longínquo isso. Ainda? Meu avô, eu não conheci, ele morreu quando meu pai era jovem, mas ele era diplomata também, morreu no exterior. Meu pai acabou ficando por lá. Meu pai foi criado na França e ele volta para fazer o Rio Branco aqui no Brasil. É uma família de diplomatas. Meus tios também eram diplomatas. Os irmãos dele, ambos eram diplomatas também. E eu cresci viajando. Cresci em trânsito. E aí o que acontecia era que quando meu pai era transferido de volta para o Brasil, nós éramos mandados para Brasília. E lá em Brasília foi meu contato com o que viria a ser o embrião do que viria a ser o que viriam a ser essas bandas todas de Brasília, inclusive os Paralamas. Eu vi que o João Fera estava aí. A minha introdução à música foi com a minha mãe. Meu pai era completamente indiferente à música, nunca se importou muito. Mas a minha mãe não. A minha mãe ouvia muito Bob Dylan em casa, Joan Baez. A gente cresceu muito com... As minhas referências musicais mais remotas são folk. Eu cheguei a ver Joan Baez mais tarde na minha vida. Eu lembro, já adolescente, meus pais me levarem, minha mãe me levar para ir ver. Bastante impressionante vê-la, cresci ouvindo.
Principalmente esses dois, Joan Baez E Dylan. E Dylan. E mais tarde, quando eu vou morar, quando meus pais são transferidos para Brasília, de volta para Brasília, eu passo um período de tempo bastante longo da minha infância fora do Brasil, e eu volto para Brasília com uns, acho que 10 anos. Por aí, nessa idade, 10, 11 anos, eu conheço o Herbert e o Bi, que já andavam juntos, já eram colados um no outro, já com essa idade. Eu devia ter isso, 11, o Herbert deve ser 2, 3 anos mais velho do que eu, então o Herbert devia ter 13, 14 anos. E eu ouvia... Mas aí você vem de um giro qualquer, porque você rodou Estados Unidos, Áustria, Suíça, antes de se fixar em Brasília. Aonde também? Não, esses são os países que eu morei com meu pai. Sim. Mais tarde, depois meu pai continua a carreira dele, mas eu já estava grande demais para ficar viajando, precisava fixar raízes, né? E aí ele segue adiante, ele vai morar na África. É bastante bacana a carreira dele, porque ele se mete em umas coisas que eu considero hoje, em retrospecto, bastante heróicas. Ele abre a Embaixada Brasileira, por exemplo, em Angola, durante a Guerra Civil, logo depois da independência. Barra pesada. Barra pesada. Chegam a morrer diplomatas. Quando ele está lá, ele fica fora de casa durante muitos meses. Lá ele pega uma série de doenças, pega malária, pega escorbuto. Quando ele volta depois, ele fica uns 6 meses fora do Brasil, lá na África, em plena Guerra Civil. Quando volta, ele está tão transformado, meio famélico, ele perde não sei quantos quilos, volta com uma barba espessa. E quando ele entra em casa, eu lembro até hoje, eu devia ter 12 anos, eu não reconheço meu pai. Não reconheço. Ele entra em casa e demora um pouco até eu entender quem era. E ele acaba adquirindo um gosto pela África e acaba sendo, mais tarde, um posto para onde ele é transferido, justamente, olha só, com uma vida cheia de ironias, ele acaba sendo transferido, ele acaba casando com a mãe do Dado, que você vai entrevistar amanhã. Você é meio irmão do Dado. Nós já éramos. É incrível. E nós já éramos melhores amigos. Que doideira isso. É muito doido o que acontece nessas duas famílias. O Dado e a família dele já eram muito chegados na minha família. O pai do Dado, que faleceu, infelizmente, há pouco tempo atrás, há algumas semanas atrás, o pai do Dado faleceu. Era um excelente músico. Era um pianista. Olha, na verdade, ele era também um diplomata, mas acho que a grande paixão dele, de longe, era a música. Acho que principalmente Chopin e a própria obra do tio-avô. Villa-Lobos. Do tio-avô deles, que era o Villa-Lobos. E nossas famílias eram muito, muito próximas. Quando eu tenho... Que idade eu devia ter? Eu devia ter 17 anos. O Dado já era meu melhor amigo. O Dado era meu melhor amigo desde que eu tenho 11 anos. O Dado é filho de diplomata como eu. O Bi... Desculpe. Só para... Você era amigo de Dado antes do pai dele, do seu pai, casar com a mãe dele. Já era meu melhor amigo. Que loucura isso, cara. Nós éramos unha e carne, somos muito chegados até hoje, da família inteira, mas o Bi dos Paralamas também. Porque nós todos morávamos, Brasília era separado pela profissão do funcionário público. No caso, os diplomatas todos moravam muito próximos uns dos outros. Então, eu, Dado, o Bi, o Herbert morava ali, embora o pai dele fosse um oficial da aeronáutica, ele morava ali na mesma quadra também. Tinha alguns blocos que eram de oficiais da aeronáutica e alguns outros blocos que eram de diplomatas. E nós todos morávamos juntos, crescemos juntos. Então, todos nós tínhamos essa fixação com rock. Se bem que aí a amizade transcendia o rock, mas a trilha sonora era rock. A gente ouvia, na época, eu lembro da gente estar ouvindo o quê? A gente estava ouvindo Led Zeppelin. Ouvindo muito Led Zeppelin, ouvindo Hendrix,
Eu lembro Queen, muito Queen também. Queen estava muito no começo ainda. Queen ainda estava lançando discos, mas o Led Zeppelin também ainda estava lançando discos. Eu lembro do lançamento do Presence, do Led Zeppelin. Eu lembro do Queen lançar o Jazz, o Queen lançar o News of the World. Eu lembro desses discos saírem, a gente ia às lojas comprá-los. Hoje é gozado que, em retrospecto, são todos clássicos, né? Mas eu lembro quando eles saíram, que a gente ia para a loja ouvir esses discos, né? Juntava grana para comprar, bicho. Meu. E aí hoje são obras perfeitas, né? Agora eu quero entender o seguinte, a Turma da Colina é essa turma? Não. Tem toda essa movimentação dos filhos diplomata, do embrião do que viria a ser os Paralamas. Porque o Herbert ele é um músico bastante dedicado. Ele tem uma concentração e uma determinação. Olha, eu vi raras vezes, porque nós éramos adolescentes e a gente queria jogar bola, queria andar de skate, sabe? A gente queria saber disso, sabe? Ouvir rock. E a gente ouvia da quadra o Herbert fazendo escalas lá na casa dele. Se dedicando mesmo. A gente fala, pô, Herbert, vem jogar bola, meu. Sabe? Para com isso, meu. E nada. O cara... Tanto é que tem uma hora que ele se afasta um pouco até do rock. Ele começa a ouvir John McLaughlin, esses jazzistas, jazz rock, né? Ele começa a ouvir mais esses caras. E aí, inclusive, a gente fala, pô, não, cara, volte para a luz. Ouça rock and roll, meu, para com essa história de jazz, não. Mas não, ele entra fica obcecado com essa história. E eu acho que grande parte da explicação do exímio guitarrista que ele é hoje vem daí, sabe? Dessa determinação, dessa obstinação que o Herbert tinha. Enquanto isso, nós, garotos, estávamos todos ali embaixo jogando futebol, jogando na quadra de salão, que era o ponto de encontro, era na janela dele. Ele, na frente da quadra de salão da 104, a quadra onde nós nos reuníamos, a quadra de salão era embaixo do prédio dele, da janela dele. Ele morava no quinto andar. E nossas famílias, minha família, continua muito próxima do Dado. As duas famílias são transferidas para o exterior. Quando a gente tem os 13 anos, o Dado devia ter 12, o pai do Dado é transferido para Paris, o meu pai é transferido para Genebra. Nós nos encontramos lá. Eu vou até a casa do Dado na França, o Dado vem até a nossa casa em Genebra. Era esse o nível de... A relação. A proximidade entre as famílias. Voltamos. Mas deixa eu entender um ponto aqui. Aí vocês saem, você já me disse agora há pouco que seu pai, as famílias iam e voltavam, passavam um período no país, voltava. Nesse momento que você passou um período no Brasil, você conheceu o Herbert e o Bi, e a relação com o Dado era sempre de muita fraternidade, irmandade e amizade. Mas teve um momento que você volta para Brasília, a família volta para Brasília e você encontra uma outra realidade em Brasília, que é o punk rock. Então, isso bem depois. Então, primeiro, as duas famílias, a minha do Dado é transferida para fora, a gente passa alguns anos fora do Brasil, voltamos quando eu devia ter 15 anos e o Dado devia ter 14. Minha turma, na época, era eu, Dado e o irmão do Bi. O irmão logo depois do Bi, que se chama Pedro. Essa turma... Queijinho. Oi? É o Queijinho que você está falando, o irmão mais novo dele? Não, esse é o Nando. Esse é o Bi tem 4 irmãos. O Bi é uma família de 4. O Bi, a irmã, o Pedro e o Nando. O irmão do meio era meu amigo muito próximo e é amigo até próximo. Então éramos nós três, os 3 amigos inseparáveis, meus 3 amigos. Eu, Dado e o irmão do Bi. Essa turma, a gente vai andando pelas quadras de Brasília, a gente fica sabendo, a gente ouve falar no aborto elétrico. Uhum. Como, embora fosse a capital do Brasil, Brasília já era dos anos 60, ainda havia um quê de cidade no interior, sabe? Como se fosse
como se fosse um lugar meio isolado no meio do mato, o que de fato era. Ainda haviam muitas quadras inacabadas, você tinha parte da Asa Norte ainda estava ainda a ser feita, você tinha... é muito diferente do que a cidade se tornou hoje. Inclusive, as pessoas que moram lá, acredito que quem não já estava lá deve ter dificuldade até de imaginar a Brasília na qual nós crescemos. Uhum. Embora a capital do Brasil, reitero, ainda era uma cidade inacabada. Então, qualquer migalha que chegasse até nós era amplificada 1000 vezes. Então, qualquer outro roqueiro que a gente ouvia falar, olha, tem uma cena de rock, tem alguém tocando, a gente ia atrás das bandas. E assim foi. A gente viu... Alguém soprou o nome Aborto Elétrico para vocês. Na verdade, o Aborto Elétrico, eu esbarro nesses caras tocando numa lanchonete em Brasília. Era perto da minha casa, eu devia estar voltando para casa da escola e eu dou de cara com o Aborto Elétrico tocando. O Aborto Elétrico, na época, era o Feio Flávio, que toca comigo até hoje, no Capital, e o Renato. Então, o Renato tocava guitarra, e o Flávio tocava baixo e o Feio tocava bateria. Eu vejo essa formação se apresentando numa lanchonete em Brasília para ninguém, quase. Numa calçada à tarde. Cara, que genial isso. Muito tosco, Edu. Muito tosco. Era guitarra, baixo e voz em um amplificador só, e um amplificador doméstico. Não era nem um amplificador... não era, ninguém tinha Marshall, ainda era. Outra coisa que a garotada muitas vezes não sabe, o quanto era restrito o nosso acesso a instrumentos importados. Os militares, o regime militar no Brasil estabelece a proibição das importações de tudo. Então você não podia comprar nem calça leves, existia muito menos. Mas nesse período que vocês voltavam, as famílias, não dava para trazer uma guitarrazinha embaixo do braço dizendo que era pessoal, não? Poderíamos ter o Bi nos visita em Genebra e compra o primeiro baixo importado dele. O Bi compra um Precision. Ele leva de volta para o Brasil. O pai do Herbert, numa viagem para os Estados Unidos, ele era piloto da aeronáutica, traz uma guitarra para ele, traz uma L6S, uma Gibson preta. E eu lembro quando ele desce... Já é um degrauzinho em cima, né? Mas quando ele desce com essa guitarra, junta toda a gente, a molecada, a turma, para ver. A gente nunca tinha visto uma Gibson. A gente via as fotos, não tinha internet também. É difícil a galera conseguir projetar, imaginar o que era crescer nesse mundo isolado, sabe? Então, o Herbert ganha essa primeira guitarra quando ele devia ter 16, 17 anos. O Bi vai até Genebra, na nossa casa, ele vai com o meu irmão até Londres, os dois adolescentes. O meu irmão devia ter 16 anos, eu acho, o Bi também. Eles vão até Londres e voltam com esse baixo. Aí vou de volta ao Brasil. Aí eu vejo o Aborto Elétrico tocando na calçada e logo na sequência, logo depois, a turma deles, porque eram duas bandas, era o Aborto Elétrico e a Blitz 64. A Blitz 64 era uma outra banda de punk rock, que era basicamente, eles ficavam se alternando, um era a plateia do outro. Então, quando o Aborto estava tocando, a plateia era a Blitz, quando a Blitz tocava, a plateia era o Aborto Elétrico. Tinha duas garotas que andavam com eles, que era a Ana e a Cris, que essas duas garotas acabam sendo as pessoas que fazem a ponte. Elas moravam numa quadra perto da gente, e é através delas que a gente descobre onde seriam os próximos shows do Aborto Elétrico. Fora isso, o Aborto Elétrico passa essa turma de punks, que não deviam ser mais do que 15, que essa é a turma da Colina. Uhum. Daí que vem o nome, porque os pais deles, alguns dos pais, eram professores universitários, dentro da Universidade de Brasília, cujo campus, dentro desse campus, os professores moravam, a parte residencial era em cima de uma colina, dentro do campus. Perfeito. Perfeito. Agora entendi por que esse nome, a Turma da Colina, que era a turma que morava lá em cima. Que morava e se reunia. Em Brasília tinha uma cultura para adolescentes que era o seguinte: não tinha nada. Brasília, ao contrário
do Rio e de São Paulo não oferecia nada de entretenimento, não tinha nada que fazer. Então os adolescentes todos desciam para ficar embaixo do bloco. O bloco era o prédio, a gente chamava de bloco. Embaixo do prédio onde moravam, e os adolescentes só tinham aquilo, um ao outro. E talvez essa seja a explicação pela qual tantas bandas nasceram lá, não tinham o que fazer. As bandas eram uma forma de criar o seu próprio entretenimento, sabe? E também vocês eram um pouco rebeldes, né? Porque vocês eram filhos de gente muito dura, muito séria, muito sisuda. Não? Porque aí eu penso assim, filho de diplomata, filho de diretor de banco, filho de... Rapaz, os pais do Renato trabalhavam para o Banco do Brasil. O pai dele, já falecido, trabalhava para o Banco do Brasil e morava ali perto também. Morava na dos 303, o Renato morava. Bom, mas aí a gente vê essa turma, voltando para o Aborto Elétrico, eles picharam a cidade inteira com o logotipo deles, que era o A com o E. Era assim, aquele A com o E, sabe? Assim, ó. Meio anarquista, meio... O A da anarquia com o aborto elétrico. Tá bom? Legal. E eles picham a cidade inteira com esse aborto elétrico. E é assim... Mostra aí pra gente. Vai ficar meio invertido, mas a gente tem uma noção. Fica totalmente invertido. Ó. Esse A é... Não, mas ficou claro. Claríssimo. A é... Eles picham a cidade inteira com esse A é... A gente vê... Eles picham, inclusive, o nosso bloco, inclusive, eles picham. A gente vê o negócio da aborto elétrico, que porra é essa? E picham os pontos de ônibus, eles picham esse A da anarquia com o E da aborto elétrico pela cidade inteira, a gente fica ligado, eu já tinha visto os caras ao vivo nessa lanchonete. As duas meninas, a gente consegue, eu não sei bem como, essa parte eu não me lembro, como a gente faz contato com essas meninas. Mas elas nos dizem aonde eles vão tocar, a gente vai no próximo show, na Asa Norte, e o lugar, o nome não podia ser mais adequado, o lugar onde eles estavam tocando se chamava Cafofo. Cafofo. O nome era perfeito, e era um cafofo. E era um subsolo de um boteco, sabe? A gente desce lá, o aborto elétrico estava tocando. Outro dia alguém postou uma foto dessa noite, alguém fotografou. E era pouquíssima gente, Edu. Era pouquíssima gente. Que legal. A gente está falando, olha, essa turma da Colina, na época, olha, eram menos de 20 pessoas. Eu acho que tem dois grupos icônicos no Brasil, que a gente já ouviu falar, todo mundo que gosta de rock já ouviu falar, pouca gente já ouviu, que é o Aborto e o Vimana. Eu vejo esses dois como os dois grupos mais icônicos, assim, mais fantasmas, né? Que a gente sabe que existe. O Vimana não era o grupo do Lulu, né? O Lulu tocou no Vimana. Né? Lulu, Hit, João, Lobão. E o... Fernando Gama, salvo engano. O Marcelo Sequins tocou também ou não? Não, acho que nesse Vimana que gravou Zebra, que gravou pela Som Livre, era Fernando Gama. O Vimana gravou? Gravou e foi rejeitado. É esse compacto aqui, ó. Esse aqui, ó. Que música é? Rapaz, eu vou te falar agora. De um lado é Zebra e o outro lado é Masquerade, no lado B. Som Livre. Saiu... Rapaz, no tempo do rascunho da Bíblia, bicho. Velho pra cacete. Deixa eu ver aqui. Pô, legal. 1977. Sério? 77. Tá aqui, é o que tá aqui. Uou! E o Lobão tocava bateria, isso? Era Lobão, Luiz Maurício, o Hit, o senhor Richard, Fernando Gama. Fernando Gama depois foi pro Boca Livre. Foi um dos caras do Boca Livre. Era boa pinta, com cabelo. Eu lembro do Boca Livre. Qual deles é o do Boca Livre? O Louro? Não. O Fernando Gama ficou um período no Boca Livre. Depois saiu.
Eu lembro de ver o Boca Livre em Brasília, adolescente também. Boca Livre. Eu fiz uma. Você está bem fisicamente, você está bem espiritualmente, você está bem mentalmente. Você, nos últimos anos, eu acho que esse foi o grande segredo da sua vida. Você deu uma mudada no seu jeito de viver, de encarar, de comer, de andar, de beber. Você deu uma aliviada. Eu acho que se você tivesse naquele. Porque quando eu te conheci, você nem lembra, porque você entrou no camarim dos Paralamas, num show, sai sem camisa, voando. Era o cara mais elétrico que eu vi na vida. Aborto elétrico pede para você. Agora, olha a ficha corrida aqui. Olha a ficha corrida. Olha a ficha corrida. No dia 10 de setembro de 2009, diagnóstico para vírus H1N1. No dia 31 de outubro de 2009, sofreu acidente durante o show. Caiu. No dia 16 de março de 2016, foi diagnóstico de dengue. E no dia 25 de março de 2020, diagnóstico de Covid-19. Puta que pariu, compadre! Eu não mereço, né? Ninguém merece isso. Cara, outro dia alguém me mandou uma imagem dizendo, olha, das minhas 7 vidas, 4 já foram. Eu vou te contar, meu. E sabe o quê, Edu? Olha só, uma coisa curiosa, cara. As minhas 2 filhas moram em Nova York. Uma trabalha, a outra estuda lá. E assim que a coisa começou a ficar cabeluda por lá, eu pedi para elas voltarem para o Brasil. A faculdade da minha filha do meio, ela está fazendo, ela consegue fazer online, e a mais velha que estava trabalhando lá consegue trabalhar online também. Então eu falei, venham para cá, venham ficar aqui, porque a coisa está bizarra por lá. E eu achava que uma das 2 tinha trazido o vírus, que eu tinha pegado de uma das 2. Eu achava isso, Edu, até uma semana atrás. Aí, o que nós todos fizemos, a minha família inteira, nós fomos fazer os testes para ver Toda a família? A família toda, a gente foi fazer o anticorpo, para ver se algum de nós era... como se fala? Imune, né? Se tivesse alguma imunidade. E, para minha surpresa, todos os testes chegaram negativos. Todos. Como é que você pegou isso, cara? Ou seja, ninguém pegou e ninguém tem os anticorpos. Bom, 2 perguntas. 2, né? De onde eu peguei? Eu não tenho a menor ideia. E a outra coisa é o seguinte, nós ficamos convivendo aqui na minha casa, todos juntos, durante a minha doença. Você podia ter transferido isso para eles. Ninguém pegou. Ninguém pegou. Sorte, olha, Edu, eu fiquei mal. Na boa, de todas essas doenças todas que você enumerou aí. Porque tem mais uma que você não mencionou. Deixa eu anotar aqui. Hein? Dentro do hospital, porque lá eu me quebro inteiro. Eu caio do palco, quebro esse osso, o maior osso, o osso mais grosso do crânio, occipital, quebro 3 vértebras, quebro minha mão, quebro minhas costelas, algumas 2, 3 costelas, e quebro inteiro. E sou levado para o UTI, fico monitorando minha situação, e lá pelas tantas, eu sou transferido para um quarto, uma semi-intensiva. Quando eu vou para a semi-intensiva, eu pego uma infecção hospitalar. Eu tenho septicemia. Cara, você tá doido. Eu tenho uma infecção generalizada. Começa com flebite, que é uma inflamação, entra pela agulha que está me dando no meu braço, e eu pego da flebite, vira uma septicemia e eu volto para a UTI. E essa infecção, essa septicemia que rola dentro do hospital, essa sim é grave. Essa é um horror. É um show de horror. Chamam o Davi Wipp, que agora é o médico que está sendo responsável pela condução da resposta, é o secretário de saúde daqui do estado de São Paulo, e que está conduzindo o esforço todo da luta contra o Covid-19. Se eu não me engano, ele pegou o Covid-19 também. Esse cara, desse Davi Wipp. E ele que cuida de mim. E isso sim acaba sendo um risco grave para a minha vida. E eu sou levado de volta para a UTI. Então, dentro de todas as coisas que você enumerou, ainda tem uma septicemia. Cara, tem uma infecção generalizada que eu pego dentro do Sírio-Libanês.
Você tem 3 vidas ainda, meu gato. É, meu irmão, você Não, fica tranquilo. não, duas. Duas. Olha só, E semana, a há três queda, e a semanas. queda. E olha só, se você acredita em números e números bizarros, olha só, eu caio do palco no dia 31, Dia das Bruxas, 31 de outubro, e eu pego a septicemia na sexta-feira 13 seguinte. Tá doido, cara. Ó. Olha, olha só, pra você tem uma ideia Sexta-feira com, 13. com esse quadro que você está levantando aqui. Agora, recentemente, conversando com o Carlinhos de Jesus, que tem uma linha de uma qualidade de vida melhor do que a minha, talvez melhor do que a sua, porque é um cara, um bailarino, é, esguio, saudável, pegou o Covid-19, ele também não sabe como, foi para o hospital, voltou, ele e a esposa, graças a Deus está muito bem, A e a essa mulher pegou história também? também, e não é brincadeira, estou falando isso para a gente chamar a atenção dessa pessoa, da rapaziada que está nos acompanhando, que não é brincadeira. Por falar em Não. acompanhar, nós estamos sendo seguidos em Taubaté, Frutal, Dubai, Rio de Janeiro, Manaus, Uberlândia, Vitória, Araxá, Monte Claros e Divinópolis. O pessoal é Ah, legal. demais. Eu conheço todas as cidades, todas do Brasil eu conheço. Dubai eu não Serra, conheço ainda, mas eu o adoro viajar. Dubai, Das coisas... Não conheço. Não conheço a Ásia. Eu conheço quatro o Dubai deve ser, continentes. Dubai deve Conheço... ser legal. Assim, ó. Serra, Vila Velha, Santa Maria de Jetibá, Marília, São Paulo, Belo Horizonte, Tapurá, Mato Grosso, Santos, Não conheço Tapurá. Bahia. Legal. Mas eu conheço bem o Brasil. Eu conheço bem, eu conheço o Brasil com poucas pessoas. O Capital é uma banda. Eu brinco assim que nós somos os proletários do rock, que a gente toca sem parar há muitas décadas. Sabe? Graças a Deus. Uma hora eu parei até de contar, a gente tinha dado 2.000 shows desde a nossa reunião. Então é muito show todo fim de semana. A gente passou esses últimos. Nós nos reunimos, nós ficamos separados durante um período nos anos 90, nos reunimos em 98, e de lá para cá a gente fez uma turnê a cada 2 anos. E A de cada... sucesso. Indo E de bem. sucesso. Todas foram bem. Bater na madeira, né? É. Na madeira, Guilherme. Ali. E graças a isso, eu conheço bem nosso país. Conheço todos os Agora estados você, brasileiros, tocamos em todos os estados. apesar do capital, apesar do sucesso todo, você gosta de um disquinho solo, né? Já lançou 4. Lançou um agora, recentemente, de rock. Fala um pouquinho, porque eu não tive a oportunidade de ouvir o disco todo. Fala um pouquinho do trabalho. Olha, os dois discos, os meus 2 últimos discos solos foram... Disco solo ou discos solos? Dos meus 2 últimos discos solo foram... Disco sem capital, pronto. Não foram autorais. É. Então, eu acho que em 2013 eu fiz de bandas e artistas gringos, fiz esse disco em inglês, e eram só músicas de amor que eram meio tortas. Não era I love you, eu te amo, não era nada, era sempre com alguma coisa meio bizarra. Eu gravei The Smiths, eu gravei Cure, eu gravei Joy Division, eu gravei Raconteurs, Patti Smith, chama Blackheart, esse disco. Esse último disco que eu fiz agora, faz um ano, é um tributo ao rock brasileiro. São 3 décadas do rock brasileiro, são os anos 70, os anos 80 e os anos 90. Vai até o final dos anos 90, porque tem CPM e Raimundos. E começa a coisa mais remota, mais afastada disso, acho que é a Rita Lee. Que eu gravei agora, Só Falta Você. Gravei dos anos 70, gravei Raul, Metamorfose Ambulante. Aí vim para os anos 80, gravei Paralamas, gravei Lulu, gravei Kiko, gravei Rapa dos anos 90, gravei Skank dos anos 90. E o que eu acho, Edu, todas essas músicas foram importantes para a minha vida, eu as ouvi muito, mas eu acho que também, fora isso, tem um pouco... Às vezes, eu tenho a impressão que o rock brasileiro é muitas vezes pautado por rivalidade, em vez de colaboração e cooperação.
sabe? Eu vejo muitas vezes, é mais comum você ver uma banda detonando a outra, em vez do inverso, de dizer, olha, quanto essa banda foi influente, quanto ela foi importante para mim, sabe? E no meu caso, eu Desculpa, tenho... desculpa, desculpa. Até a concorrência entre as bandas é saudável e importante para vocês. Sim, sim, mas eu acho que eu prefiro hoje falar do quanto eu gosto do rock brasileiro. Perfeito, Do quanto eu perfeito. ouvi o rock brasileiro, sabe? Do quanto vários desses discos eu ouvi 300 vezes. O disco do Rapa, o quanto eu ouvi o lado A, o lado B. O quanto eu ouvi o Renato. O quanto eu vi Skank, sabe? O quanto eu vi essas bandas todas, sabe? E outras bandas que não estão não cheguei a gravar, não deu tempo. Muitas coisas ficaram importantes, que eu acho igualmente importantes, mas que ficaram de fora do disco. Quem sabe eu ainda venha a gravar um outro, sabe? Fazer um volume 2, quem Fazer um sabe? volume 2. O nome disso é rock and roll em português. R-O-Q-U-E Achei ótimo. N assim, R-O-U. E eu vejo outros gêneros musicais no Brasil, você vê na música sertaneja, você vê no funk mesmo, você vê essa colaboração, no MPB, você vê uma colaboração, você vê um jogando confete para o outro, falando, nossa, como eu gosto da sua obra, sabe? E no rock é relativamente raro, ao menos era até relativamente pouco tempo. A geração nova não é assim. Mas olha só, vamos falar da sua geração, que é o seguinte: vocês foram moldados debaixo de uma competição enorme das gravadoras, que elas faziam tudo para que vocês acontecessem, para que vencesse a outra, que vendesse mais. E acho que vocês serem impregnados por esse espírito do departamento de vendas e o departamento de marketing dessas gravadoras é algo extremamente natural. Porque era assim que era a relação. E quem vai para o Fantástico, quem é que vai para o Chacrinha, quem é que vai fazer o Maracanã, quem é que vai fazer isso. Acho que essa competição das gravadoras levou durante um período, vocês jovens, vocês ainda em formação como seres humanos, e agora que estão mais velhos, estão cagando e andando para isso, meu irmão. Sim. Mudou muito. Para as gravadoras. Foda-se. Mas sim, eu era muito novo, eu era muito moço. Eu entro no Capital, eu era adolescente, eu tinha 19 anos, eu tinha acabado de fazer 19 anos. Eu entrei no Capital. E é muito moleque, sabe? Eu vejo meus filhos hoje, sabe? Você longe de ser um adulto, sabe? Longe de estar preparado, inclusive, sabe? Às vezes, eu penso que eu deveria ter passado mais tempo nas trincheiras, sabe? Mais tempo antes de ter gravado, antes de ter sido apresentado para os brasileiros. Eu gostaria de ter... Quer dizer, você poderia ter sofrido mais antes de chegar ao sucesso. Sofrido, Sim. que eu falei, estúdio, carregar, tocar mais, tocar no barzinho, se fuder Sim. ali, receber o cachê vagabundo. Sim. A nossa geração, Isso te daria... de um modo geral, começou muito cedo. Dado, e o Dado, a Legião grava antes do Capital. E o Dado é mais jovem do que eu. O Dado devia ter 18 anos quando a Legião grava. Muito moleque. Nós éramos muito jovens. Nós éramos adolescentes. O primeiro com as meninas gritando, com dinheirinho no bolso, com entrevistas, todo mundo babando. E aí o cara pira. Pira no sentido de perder o rumo. Ele fica babaca, ele bebe muito, cheira muito esse negocinho, fuma uns trocinhos, perde o rumo. E se ferra ali na frente. Perde o rumo. Eu me vi com 21 anos, 22 anos, ganhando mais dinheiro que meu pai. Sabe? Porra. Sabe? Aí você começa a beber, você começa a cheirar, você começa a tomar droga, você começa a fazer tudo isso, sabe? Você perde um pouco a referência. Mas foi assim que aconteceu. Mas hoje, por exemplo, hoje eu vejo você completamente diferente. Você está muito melhor do que você era 10 anos atrás. Sim, e você está muito pior do que você vai ser daqui a 10 anos. Entendeu? É uma evolução, olha, cara. Sim, Edu, olha, as coisas... sei lá, o tempo vai passando e você fica... você se debruça sobre a sua obra, você quer... deixar algo de importante, sabe? Por exemplo, esse último disco do Capital, a gente foi atrás das bandas novas, a gente foi atrás de uma produção mais, na minha opinião, mais artística, sabe? De um disco
descompromissado com tudo. Aliás, os últimos discos do Capital, eu acredito que eu tenho muito mais pensado em me afastar ao menos, não quer dizer que eu rejeite para sempre, mas de uma coisa menos popular, de fazer algo mais denso conceitualmente, sabe? E esses últimos discos do Capital todos foram assim. Talvez a gente resolva fazer, em algum momento, algo mais pop, mais popular. Mas os últimos discos do Capital eu quis fazer algo mais cerebral. E foi que... Até porque vocês não têm que provar mais nada para ser ninguém, né, meu amigo? Chegou o momento em que vocês... Eu fico imaginando você procurando uma banda mais nova, um compositor de uma banda que esteja no seu segundo disco. Rapaz, quem é que está falando aí? Seu Dinho, Ouro Preto? Cara, é a mesma reação que você tinha quando ouvia Led Zeppelin e ouvia Queen. Eu conheci vários dos meus heróis. Eu conheci o Robert Plant. Eu entrevistei ele para a MTV. Eu conheci o Brian May. Eu encontrei o Brian May 2 vezes. Ele foi... inclusive o Herbert estava presente. Acho que o Baroni também. Nós fomos levados quando eles vieram com o Paul Rodgers do Bad Company. Eles foram tocar na Arena Jeunesse, no Rio, e a gente foi lá e armaram um encontro para a gente no camarim com o Brian May, o Paul Rodgers e o Roger Taylor, o batera. E também e eu encontrei depois, anos mais tarde, também pela Globo, eu fui entrevistar o Geddy Lee e o Alex Lifeson do Rush. E foi também... são pessoas que eu cresci ouvindo, sabe? Eram heróis, semideuses, sabe? Que era quase como se eles não existissem em carne e osso, sabe? E é curioso como a informação era tão pouco disponível. Como você não tinha internet, e os raros discos chegavam, as imagens que você tinha deles eram pequenos fragmentos. Sabe, uma foto que você via em alguma revista, saía alguma coisa do Jimmy Page, alguma coisa do Geddy Lee, alguma coisa do Brian May. Você tinha a foto deles na capa dos discos. Você não tinha quase nada. Né? Chegavam migalhas até você. Chegavam migalhas. Então, e hoje essa rapaziada tem isso aqui, ó, olha só. Tá vendo uma live, tá vendo, entra na internet, pode ver tudo que você quiser do seu artista. Não, outro dia eu peguei o Brian May, que você tá falando, peguei um vídeo do Brian May em casa, tocando guitarra e mostrando como é que fazia o solo dele, cara. Eu vi. Olha, segura, você viu? Rapaz, que coisa doida, cara. Muito louco, né? O próprio Brian May tá explicando como é que toca aquela porra. Então, imagina essa garotada que vê o Brian May de não ter nada deles. Não ter, só o álbum. Você ouvia o álbum e você tinha que projetar na sua imaginação o que você achava, e você via um show ao vivo, você falava, uau, que demais a roupa, que demais é o que ele está usando, que demais a guitarra dele. E não tem fio no chão. Eu ficava doido que eu olhava aqueles palcos e não tinha cabo. Eu falei, como não tem cabo, cara? Como é que... Sensacional. Aí, imagina, Edu, lá pelas tantas eu conheço, eu encontro. Pô, tá doido, tá doido. O Rush, o Led Zeppelin e o Robert Plant eu entrevistei, fiquei 1 hora com eles. Mas o Brian May eu esbarrei nos camarins, né? Uma vez no Rock in Rio, a outra vez na Arena Jeunesse. E eu fico tão emocionado que eu tento dizer para os caras, falo, olha, você não tem ideia. Eu sou músico. De quanto você é importante para mim. Do quanto o alcance da sua música. Que nós morávamos, embora fosse a capital do Brasil, ainda era no meio do nada. Sabe? E tinha uns garotos lá que ouviam a sua música e que acabaram se tornando profissionais. Há mais de 40 anos atrás. Muito obrigado, muita paz, muita saúde. E continue se cuidando, meu amigo. Porque você é uma figura das mais importantes que a gente tem na história do rock brasileiro. Um beijo para você. Tchau, gente. Valeu.